Olá, irmãos, graça e paz a todos. Sejam Paz, muito irmãos. bem-vindos aqui a mais um podcast do Apocalipse. Estamos muito felizes, reunidos aqui. Então vamos fazer a leitura aqui, Apocalipse 18. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, o coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejam participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornar-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhe em dobro, conforme as suas obras, o cálice em que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro, quanto ela se glorificou e em delícias esteve. Foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, eu não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, e morte, e o pranto, e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Eis, e os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. A gente tem que entender o que vem se desdobrando até chegar aí, né? A gente tem que entender que Deus ali no Apocalipse 18, quando aquele anjo desce lá, está descendo do céu, tem um sinal no céu com aquele anjo, dizendo que caiu, engana-se quem acha que ali é o momento que a grande Babilônia está caindo. Ele está anunciando a queda dela. Está dizendo: caiu a Babilônia. E se você olhar nos textos, nos versos seguintes, você está vendo que o outro anjo avisa que o povo sai dela. Né? Sai dela, povo meu, senão vocês vão colher os mesmos flagelos que eu vou fazer, que eu vou dar nela. Então você vê ali que Deus, ele está descendo, ele está avisando que vai descer para acabar com a grande Babilônia. E isso está voltando a se repetir, como aconteceu em Babel. Em Babel, quando a Babilônia de Nimrod, começou a crescer sobremodo, Deus precisou descer até ela, espalhar os povos e acabar com aquela edificação, interromper aquela edificação. Lembra disso? Ele falou: eu preciso descer, e Deus desceu até lá. E aí o Senhor fala assim, lá no texto de Gênesis, que os intentos do coração dos homens não tinham limite. Ele fala isso, porque se Deus deixa correr solto aquilo ali, eles iam alcançar os objetivos dele. Nimrod ia ser próspero naquilo que estava fazendo. Então Deus, ele precisou descer. E é por isso que Deus vai descer de novo. E aí, aqui nesse texto de Apocalipse 18, ele está avisando: caiu a grande Babilônia. E ali, ele não está dando a sentença final dele. Ele está anunciando uma das formas pelas quais a grande Babilônia vai cair. Ela já caiu lá anteriormente no Gênesis. Vai cair na metade da última semana de Daniel, e depois ela vai cair de novo lá no final da última semana de Daniel. Ela estava orquestrando tudo isso, né? Todas essas passagens de cabeça das bestas, da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, da quarta para a quinta, da quinta para a sexta, da sexta para a sétima e da sétima para a oitava, a grande Babilônia sempre estava lá. Sempre estava sobre a besta, mesmo que a besta não estivesse formada na sua plenitude, mas ela estava lá sempre sobre a besta, embriagando os reis da terra, com as suas mercadorias, com os seus comércios, com as suas devassidões, com as suas prostituições, com as suas idolatrias. Tudo estava lá, sempre existiu,
Sempre existiu, sempre esteve no contexto de vida dos seres humanos. Um sistema repugnante para Deus, aonde ensoberbece o homem, enaltece o ego do homem, faz o homem se tornar o centro de todas as coisas e Deus é deixado de lado. O homem querendo se passar por Deus. Porque, na verdade, o que foi colocado no coração dos homens foi o intento de Satanás, desde o princípio, quando ele esteve com Eva no Gênesis. Fazer a mulher comer o fruto do conhecimento do bem e do mal para ser e saber das coisas que Deus não queria que ele soubesse. Ou pelo menos não era o momento de saber. Para ser igual a Deus. Então sempre foi assim. E Deus sempre fomentou isso. Porque o diabo sabe, irmãos, que foi por esse motivo que ele caiu, e é por esta razão que muitos homens cairão, assim como ele, e irão para o mesmo lugar. Então ele estimula, fomenta aos homens essa ambição no coração de ser, de criar, de ter o poder de se tornar igual, semelhante ou querer ser maior do que Deus. E Deus vai jogar para o mais profundo abismo todo aquele que se levantar em soberba contra Deus. Esse sistema ele vem sendo orquestrando a besta para que a besta se forme em plenitude, cresça, apareça com 7 cabeças e 10 chifres, e ela vai continuar ali em cima dessa besta até o momento em que ela vai cair de novo. Vai ser derrubada de cima da besta. E é nesse capítulo 18 de Apocalipse que isso é anunciado. Você pode ver que o final da Grande Babilônia não é queimada com fogo. Se a gente olhar, a gente vai falar isso aqui, a gente pode ler os textos depois, você vai ver que, se você perceber com critério, você vê que ela é queimada, mas no final ela é arremessado pedra, uma rajada de pedra sobre ela. E cai a grande cidade. E é rachada no meio. Você vê que ela tem nela terremotos, trovões, e a grande cidade, que é a Grande Babilônia, ela é rachada no meio e sofre uma saravada de pedra. Você vê que é um outro final. Você vê que um final ela é queimada e as carnes delas são comidas. E você vê um outro final. E ali quem faz isso são os 10 chifres, juntamente com a besta, que é o anticristo, o homem da iniquidade. Mas você não vê ali ela sendo apedrejada. Porque ela é o momento em que ela cai. Isso é na metade da última semana. E lá no final ela é queimada, ela é apedrejada de fato. Isaías capítulo 13. Ó, começa assim, né? Peso de Babilônia, que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre um monte elevado. Levantai a voz para eles. Acenai-lhes com a mão para que entrem pelas portas dos novos. Eu dei ordens aos meus santificados. Espera aí. Quem são os santificados? Né? Deus já exerceu um juízo sobre Babilônia ali. Quem foi que destruiu Babilônia? Foram outros impérios. Esses outros impérios são santificados? Então você está vendo uma linguagem que ela já é uma linguagem profética, né? Vamos lá. Sim, já chamei os meus poderosos para executarem a minha ira. Então você vê que o apedrejamento não é só Deus que vai fazer. Tá? São as duas testemunhas. Os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, como a de muito povo. O som do reboliço de reinos e de nações congregados. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra. Olha aí, isso é mais uma revelação. Né? Quando o Senhor vier com o seu exército lá no final, para acabar em definitivo com a Babilônia, não é só ser arrebatado, tá lá e pronto. Nós vamos passar em revista. O Senhor vai olhar a tropa. Né? Quem é do quartel entende a linguagem que eu estou falando, né? Já vem de uma terra remota, desde a extremidade do céu. O Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Clamai, olha aqui, ó. O dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Portanto, todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens desanimará. E assombração e apoderar-se-ão dele dores e ais. Olha aí, o terceiro ai, né? E se angustiarão. Aliás, os ais, né? É porque a derrota da Babilônia já começa na metade da última semana. E na metade da última semana é que começam os ais. Tá? Como a mulher com dores de parto, com um se espantará do seu próximo. Os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores.
porque as estrelas dos céus e as suas constelações, olha aí o dia do Senhor, não darão a sua luz, o sol se escurecerá. Está vendo aí? É um juízo para a Babilônia daquela época. Mas Deus está usando uma linguagem que você vê que não é só para aquela época. Pô, isso é Mateus 24, pô. Mateus exato. 24. Mateus 24, Apocalipse 6, né, o sexto selo. Né? Aí, olha só. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e já li, né? Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com sua luz. E visitarei o mundo, que a Babilônia está no mundo inteiro, tá vendo aí? Né? Aí Israel, é Jerusalém. Isso aqui é Jerusalém. Não, tá bom. Babilônia está no mundo inteiro. E visitarei sobre o mundo a maldade, sobre os ímpios, a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância, porque a Babilônia, a prostituta, é arrogante. Abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, aquele texto que a gente fala, né, das poucas pessoas que vão estar na terra. E mais raro do que o ouro fino de Ofir. Por isso, farei estremecer os céus e a terra do seu lugar. Texto de Hebreus que fala que ele vai estremecer de novo os céus, e não somente vai estremecer a terra, e não somente a terra, mas também os céus. Os céus e a terra aqui é o dia do Senhor. Por causa do furor do Senhor dos Exércitos. E por causa do quê? Do dia da sua ardente ira. E cada um será como a coça que foge, e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará ao seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo que for achado será transpassado. Quem é que vai transpassar? Né? E todo que se unir a ele cairá a espada. Sai dela, povo meu. É para sair de lá, porque olha as pragas que vão cair lá. E as suas crianças serão despedaçadas perante seus olhos, as suas casas serão saqueadas, e as suas mulheres violadas. Isso aí já tem a ver com a grande tribulação. Eis que eu despertarei contra ele os medos. Não é medo de sentir medo, não. Aqui são os medos, tá? Os medos. Que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. Eles não querem saber, eles vão negociar, eles vão querer matar. Aí já aconteceu sim, isso é histórico. Mas olha a linguagem profética. E os seus arcos despedarão os jovens e não se compadecerão do fruto do ventre. Os seus olhos não pouparão aos filhos. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra. Gente, como que Sodoma e Gomorra foi destruído? Apedrejada. Apedrejada do céu, né? Foi apedrejada. Sodoma e Gomorra, o juízo veio do alto. E diz o texto lá que o Senhor mandou fogo do céu, né? Da parte do Senhor, desde o céu. E aí, todo mundo que estava na Babilônia escafedeu-se. Então, isso não aconteceu na história. Na história isso não aconteceu. Mas vai acontecer lá na frente, né? Todos os ornamentos, os reinos, a glória, a soberba dos caldeus será como Sodoma e Gomorra. Quando Deus a transtornou, né? Vai ser semelhante. O que aconteceu lá atrás vai acontecer de novo. E Apocalipse mostra que vai acontecer isso. Aí olha o texto de Apocalipse se repetindo. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração. Nem o aí já está dizendo mais detalhes. Olha que legal, né? Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tão poucos pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali, e os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas vazias, como também os chacais nos seus palácios de prazer. Pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Então, é um texto formidável, casa sim, sabe? Com o de Apocalipse, dar mais detalhes de como que será o fim dela, né? A gente vê que Deus é o maior interessado em querer destruir a Babilônia, está profetizado isso, né? E no desenrolar da live eu vou querer ver mais textos proféticos como esse, que o Apocalipse nada mais é do que o suprassumo dos profetas, né? É o que eu sempre falo, você quer entender o Apocalipse, não tem como excluir os profetas. Os profetas não tem são como. o Apocalipse. O Apocalipse só vai revelar, né, esclarecer o que os profetas estavam profetizando. Porque está escrito em Apocalipse 17, se eu não me engano é o 17, que diz que ela é a mãe de todas as abominações da terra. Ela é a mãe. Então, se ela é a mãe, ela tem filhos. Olha, mãe gera filhos. E a Babel de Nimrod, todos os povos que estavam nela se espalharam pela terra.
e todos os seus costumes, todas as suas abominações foram espalhados pela terra e gerou filhos. Essa Babel, que era a mãe, gerou filhos. E os filhos se reproduziram, deram mais filhos e filhos e filhos. E aí todas as nações da terra se embriagaram com o cálice da mãe, né? Que as filhas se espalharam e as filhas dão origem à mãe. Então, esse jogo metafórico que Deus usa para falar que ela é a mãe de muitas filhas e que as filhas formam a mãe é muito interessante. E você vê isso na história da humanidade. Essa grande Babilônia, ela começou lá em Nimrod, depois ela precisou esse sistema ter que se reconfigurar, se remontar, e isso veio acontecendo no decorrer da história da humanidade. E aí você vê que essa grande Babilônia, ela sempre esteve dominando sobre a besta, sobre essa besta, que começou com uma cabeça e depois ela vai terminar lá na 7ª cabeça, que tem 10 chifres. E ela interagiu com cada cabeça dessa, sempre dominando, e sempre trazendo aquilo que era sobre o seu bel prazer. A troca das cabeças da besta, o poderio dos impérios mudando de imperador, mudando de rei. Tudo isso ela estava lá, irmãos. Ela estava lá em cima, orquestrando isso, porque ela estava sobre a besta. E eu quero focar agora aqui, ó, nesse momento, porque é o que interessa para nós, que é o que a gente está vivendo agora. O que passou, passou. Agora a gente tem que focar na 7ª cabeça da besta, que é o que está se formando, e o 8º império, o 8º rei, que é o império que vai vigorar até o final da última semana de Daniel, que é o império do anticristo, o 8º rei. Então é nisso que a gente tem que focar aqui, porque são os momentos finais dessa grande Babilônia, e são os momentos onde ela, pela última vez, ela vai transitar. Ela vai deixar de estar agora por cima da besta e vai transitar para ficar por baixo da besta, e a besta dominando sobre ela. Você vai vendo lá, ó, isso aí tudo é a transição. Império Turco-Otomano, a gente está falando ali do final do Império Romano para frente, tá? Da 6ª cabeça até formar a 7ª. O processo de formação da 7ª cabeça está aí. Império Turco-Otomano, as 2 grandes guerras e as revoluções industriais. Isso tudo com a ONU aparecendo no meio, que a ONU, no nosso entendimento, é a 7ª cabeça da besta, onde aparecerão os 10 chifres, que são os 10 países mais poderosos. Então você vê que aí essas linhas elas têm uma interseção entre elas a partir do Império Turco-Otomano, o final do Império Romano e começa dali para frente, transição da 6ª para a 7ª cabeça, a montagem da 7ª cabeça para ela sair da água, sair dos mares. E a Babilônia, a grande Babilônia, sempre sobre ela. Porque a grande Babilônia é que orquestrou isso aí e fez a 7ª cabeça aparecer. Lembra que está sempre intimamente ligado à interatividade da grande Babilônia, que é uma troca das cabeças, como eu falei lá desde o início da nossa live. Ela sempre esteve atuando na troca dos impérios. A grande Babilônia sempre esteve lá. A Babilônia sempre esteve ali, comandando isso. E aí você vai ver todo esse mover aí no decorrer das eras, a partir de 1453 até a era atual, onde a gente está vivendo. Famílias de homens judeus, família de homens gentios, poderosíssimos, Rothschild, Rockefeller, os Norton, os Morgan, todos esses homens que comandam a nata da sociedade estão na cabeça. Eles fazem parte desta meretriz, sabe? Eles são grandes homens que estão por sobre países poderosíssimos, orquestrando e dando as cartas. Eles comandam a ONU, a 7ª cabeça da besta. E eles são a grande Babilônia. Ele e o legado deles. E todos aqueles que se beneficiam, comercializam, praticam trocas com eles, espalhados sobre a terra. E não só, a gente não pode só olhar também, nesse aspecto, para a parte política, econômica e geográfica. A gente tem que olhar para a parte religiosa também, que esses homens são maçons, esses homens são Illuminatis, esses homens, eles são judeus, esses homens, eles praticam as suas religiões jesuítas, todos esses católicos romanos, que fundou e financiou falsas doutrinas e máfia e mortandade. Isso tudo é história, irmãos. Tudo isso está sincronizado nesse sistema de grande Babilônia. A parte religiosa é importante.
é importante vocês entenderem que a parte religiosa, e é por isso que Deus manda sair da Grande Babilônia, e isso envolve a igreja evangélica de hoje também, irmãos, que tá pervertida, onde tem falsos líderes, falsas líderes, homens que vão para a igreja fazer merchandising da palavra de Deus, trocas. Tá lá em Isaías, né, Pedro? Tá falando lá, né? Em que não haverá mais pastores. Exatamente. Tudo isso vem se formando, isso vem sendo orquestrado. É um sistema de coisas a Grande Babilônia. É um sistema que determina a mudança de presidentes. É um sistema que agora está integrado e unificado, né, pseudamente unificado na ONU. A ONU tem vários braços. Tem a Unicef, tem a Unesco, tem a parte religiosa. Tem tudo ali dando as cartas para as nações, dando a entender que a sétima cabeça, né, quando a gente olha para a ONU e entende que ela é a sétima cabeça da vez, dando a entender que a sétima cabeça ela já tem vida própria. Mas quem está gerindo tudo isso são esses homens que financiaram a construção da ONU. Então a ONU ela foi construída e financiada por esses caras que estão sobre tudo isso. Por isso a Grande Babilônia, que aí a gente olha que é uma mãe de filhos, você começa a entender aonde entra a profecia de Ezequiel falando de Olá e Olibá, falando de Jerusalém, direcionando uma palavra para judeus e falando para o norte, falando para Olá, se referindo aos gentios. Então você vê que é uma fusão de dois povos para formar uma prostituta, assim como forma-se em dois povos a noiva do Cordeiro, uma noiva imaculada é formada por judeus e gentios. Uma grande prostituta é formada por judeus e gentios que são apóstatas, que vão botar a marca, mas que vão se unir hoje, não sem marca, mas já estão unidos para formar essa grande Babilônia. Eles vêm se unindo desde sempre e agora mais ainda para formar essa grande Babilônia. Então aí você passa aqui um pouquinho, ó, e você vai ver as profecias de Ezequiel falando dessas filhas, usando judeus e gentios, usando o reino do norte e o reino do sul de Israel, para falar de povos, línguas e nações espalhados pela terra, assim como ele fala nas duas casas de Israel. Povos, línguas e nações, quem conhece as duas casas de Israel vai entender o que Deus está colocando aqui através de Olá e Olibá. Isso aí é a casa de Israel apóstata. É a casa de Israel que não é convertida ao corpo de Cristo. São povos, línguas e nações formados por judeus e gentios, casa de Israel, mas que é apóstata, que é ímpia. Aí, em Olá e Olibá, está o mistério da iniquidade. Assim como nas duas casas de Israel está o mistério da piedade, através de Cristo unindo no seu corpo os judeus e gentios para formar uma noiva. Olá e Olibá formam o mistério da iniquidade. Lembra que a grande Babilônia, na cabeça dela está escrito mistério. É um mistério. A grande Babilônia é um mistério. E esse mistério Deus deixou espalhado pela sua escritura as peças para você montar e formar esse mistério. E as grandes peças estão aí, Olá e Olibá, falando de judeus e gentios. E quando você lê esses textos que a gente vai ler aqui agora, você vai ver que quando Deus ele lança o juízo, né? Quando ele lança a promessa do juízo sobre Olá e Olibá, vocês vão ver exatamente o final da Grande Babilônia, se não é o mesmo, porque Olá e Olibá formam a Grande Babilônia. Então, o destino de Olá e Olibá tem que ser o mesmo da mãe, porque elas juntas formam a mãe. Então, o destino que Deus der para Olá e der para Olibá tem que ser o destino da Grande Babilônia. Você vai ver que não é coincidência, é para nos linkar com a Grande Babilônia, o final dela. E você vai ver que são dois momentos específicos. Quando você lê os textos, depois se você for lá para Apocalipse 17 e ler também. É só essa explicação que o pastor Pedro deu aí, acerca de Olá e Olibá, fica bem claro de que a grande Babilônia é a mãe. Ela é a mãe de todas as prostituições. E quando a gente vai lá em Ezequiel 23, a gente vai ter lá o Olá e o Olibá, filhas de uma mesma mãe. Uhum. E aí a gente percebe que uma das questões da mãe é se ocultar. Ela não se mostra, ela expõe as suas filhas. Perfeito. E aí isso fica bem notório quando nós deparamos com acusações. As pessoas vão enxergar a mãe
numa Roma, enxergar a mãe numa igreja católica, enxergar a mãe em Jerusalém. Por quê? Porque a mãe tem essa condição de se esconder nas sombras e expor nas filhas a sua própria aparência para que ela engane as nações, engane inclusive os filhos de Deus. Tanto é que Ezequiel 16:44, lá está escrito a questão, tal mãe e tal filha. Por quê? Porque a mãe quer colocar em uma das filhas a sua aparência para que as pessoas julguem ela sendo a mãe, mas não é, de fato, né? Você não pode falar que a filha é a mãe, mas que a mãe está usando as suas filhas como marionetes, como o pastor Pedro mesmo. Tal mãe, tal filha, é por quê? Porque ambas se assemelham. Então, há confusão por causa disso. Acha que é a mãe, quando na verdade é uma filha. Exato. E faz muito sentido a gente colocar essas questões. Por exemplo, eu até trouxe no último podcast um estudo antigo do pastor Igor, que ele trouxe a arqueologia aí, mostrando as civilizações antigas, colocando a estátua de Asherá, de Azera, né? E que ela não tinha pernas. E ela precisava de um animal para se locomover. E aí eu trouxe essa questão toda da história, porque o que nós enxergamos nas escrituras, uma grande Babilônia montada sobre uma besta, para ela se locomover, para ela poder agir, ela precisa de povos, línguas e nações que vai satisfazer as suas vontades. Então ela é movida pelas nações e ela tem as suas duas mãos nas rédeas dessa besta, e principalmente nessas mãos Olá e Olibá, que vai prefigurar aí o mistério da iniquidade, a grande Babilônia, e por isso que é importante, irmãos, nós temos a busca da revelação do Senhor, desta plenitude da revelação, para desmantelar, revelar a mãe que está escondida nas sombras. E esta é a missão que eu visualizo aqui nos profetas. Quando a gente olha Apocalipse 18, a gente vê algumas palavras-chave que vai linkar com os profetas. Eu cheguei até Isaías 21, por exemplo, que está escrito assim, ó: vai, põe de prontidão um atalaia, ele permanecerá atento e avisará tudo o que se aproximar. Então, de repente, eis que o atalaia bradou como leão. E aí me veio aqui Amós 3, né? Rugiu o leão, quem não profetizará? Né? Porque o Senhor vai rugir do alto e os seus atalaias vai corresponder na terra. Então ele bradou como leão, dia após dia, meu Senhor, eu permaneço na torre de vigia. Todas as noites me mantenho em pé e atento no posto de sentinela. Então eu percebo que uma das missões dos atalais nos últimos dias é apontar e revelar a mãe que está escondida nas sombras. E Jeremias 50, que fala da Babilônia, diz assim, ó: anunciai, pois, proclamai entre as nações, erguei a bandeira, um sinal, fazei com que todos saibam, não escondei nenhuma informação, exclamai, eis que Babilônia foi conquistada, derrubada, e Marduk, que foi o deus da Torre de Babel, né, de fato foi humilhado, apavorado. Do norte vem atacar a Babilônia, que acontece na metade da última semana, onde ela vai ser derrubada, transformará em assolação. E aí vem o verso 8, que vai conectar com o que a gente está lendo aqui. Fugi depressa da Babilônia, sai todos vós deste lugar. Então, é algo assim, que nós precisamos cavucar, avançar, meditar e proclamar o que de fato está acontecendo aí no Ministério da Iniquidade. No verso 12 diz assim, ó: vossa mãe. Por isso que é importante nós entendermos quem é a mãe. Porque está escrito aqui: vossa mãe ficará muito envergonhada, a que vos deu a luz, se sentirá humilhada, ela será a menor das nações, um deserto, uma terra árida e vazia, por causa da ira do Senhor. Jeremias 50. Então é importante nós discernirmos a mãe, e não as filhas, claro, através das filhas, né? Mas entender que por trás de tudo tem a mãe aí. Essa questão de definir um estado ou um país, ou enfim, uma religião, alguma coisa, como a Grande Babilônia, isso já vem de muito tempo, e a gente tratou sobre isso, né? Só que nós precisamos estar atento aos sinais. Deus, ele deixa sinais na palavra. Vamos lá, primeiro sinal.
Se Israel é Babilônia, por que nós temos profecia para uma Israel sendo reedificada lá, naquele lugar? Como que a gente pode desmistificar isso? Como que a gente vai dizer que essa mesma profecia que nós estamos lendo de uma Babilônia devastada, que não mais vai ser habitada, ela vai ser devastada, como que eu vou aplicar isso para Israel? Esse é um ponto para ser observado. Outro ponto, se a grande Babilônia é somente Igreja Católica, enfim, Roma, como que a gente vai explicar que ela está na sexta cabeça, no sexto chifre, né, da cabeça ali Não, tá na sexta cabeça da besta. Desculpa. Sexta cabeça da besta. E o sétimo que veio depois dela? E como que a gente vai explicar ainda esses 10 reinos saindo dela? Não tem como, irmãos. Não tem como. A gente precisa estar atento às informações que Deus traz. Eu achei interessante aquelas imagens que o pastor Igor trouxe dessa prostituta sendo levada por um animal, né? E a gente vê que Apocalipse 17, quando começa a discorrer, diz que a grande Babilônia, ela está sentada sobre muitas águas. Por que ela está sentada? Porque ela é ramificada, ela vem de todos os lados, ela está pegando um pouco daquela cultura, um pouco dessa, que nem o pastor Pedro trouxe ali, a respeito de todos os fundadores dessa besta que nós estamos vendo agora, chamada ONU. Todos os fundadores dessa grande confusão são ramificados. Tem, sim, uma base que vem dessa Israel do outro lado, na Olá e Olibá, que são a anti-obra. Nós vemos isso. Então, a gente vê sendo construído uma grande Babilônia desde lá de Babel, desde Nimrod. Essa confusão vem vindo. Outra observação que a gente pode deixar muito bem claro aqui. Quando foi revelado para Nabucodonosor a respeito dessa grande estátua, né, e foi dito para ele, tu, Babilônia, naquela época, a Babilônia real, tu é o cabeça de ouro. Ele não quis ser o cabeça, ele quis ser a estátua inteira. De certa forma, não que ele estava errado, porque o reino dele seria substituído, e foi. A Babilônia literal foi substituída. Porém, por outro lado, a gente vê que quando a pedra atinge os pés da estátua, é que a gente vê cair toda a estátua de uma vez só. E ali não está dizendo, caiu todos os reinos subsequentes. Não, caiu a grande Babilônia. Por que grande? Porque todos aqueles impérios que foram substituindo um ao outro fazem parte da grande Babilônia. E para vocês entenderem muito bem, a gente pode pegar a imagem da besta do mar. Que quando a gente vê a imagem da besta do mar, parece que a revelação já veio nos mostrando que nós não precisamos focar em um animal simples. Não, aquele animal ele tem ramificações, é pés de urso, né? É cabeça de não sei o que, de leopardo, se eu não me engano, é corpo. Enfim, ele tem várias ramificações, que é para quê? Exatamente para te não olhar para uma coisa só. É para você olhar para o contexto inteiro. Está te mostrando que essa grande Babilônia, ela não é feita de um país somente, ou de um estado somente, ou de uma força religiosa somente. Nós precisamos focar no que Deus está nos apresentando num contexto geral. E isso é importante. E pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, aos vossos olhos, diz o Senhor. Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destrói toda a terra, e estenderei a minha mão contra ti. E te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de queimada. E não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tornarás em assolação perpétua, diz o Senhor. E o capítulo 18, quando a gente vai ver lá, a continuação a gente vai estudar no próximo episódio, a gente vai ver que ali não vai mais existir comerciantes dessas pedras preciosas. Escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, a saber, todas estas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias a Seraías, quando chegares a Babilônia, verás e lerás todas essas palavras, e dirás, Senhor, tu falaste contra este lugar, que o havias de desraigar, até não ficar nele morador algum, nem homem, nem animal, e que se tornaria em perpétua desolação. Então, meus irmãos, a profecia, ela é uma profecia que ela não deixa assim rastro para te entender, será que ela vai ser reabitada novamente? Será que isso aconteceu no passado e não acontece mais? O que está acontecendo ali? O que está mostrando? Não, Deus não deixa dúvidas de que a grande Babilônia ela vai cair e não vai mais se reerguer.
Por isso que diz que todos esses impérios vão ser destruídos. E a mensagem que Deus deixa para a sua igreja é: sai dela, povo meu. Nós estávamos até discutindo no grupo, conversando lá, eu e o pastor Pedro, a respeito desse ponto, né, do sai dela, povo meu. Você vê que quem está dizendo sai dela, povo meu, já acordou já faz muito tempo. Então, a gente consegue ver que nesse tempo, irmãos, infelizmente, para a igreja não vai mais haver assim um momento de uma igreja despertar. Porque o sai dela, povo meu, ele já vem de muito tempo. Mas esse é o momento em que essa Babilônia, na sua primeira fase, já vai ter caído. Quando a gente vai para Apocalipse ainda, no capítulo 14, a segunda voz, né? A segunda voz angelical que diz, né? Caiu a grande Babilônia, e que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E a terceira voz que segue dizendo, né? Sai dela, povo meu. Se alguém adora a besta e a sua imagem, e a gente vê que a imagem da besta é exatamente a mesma imagem referente à Babilônia, e tem a sua marca na mão ou na fronte, também esse receberá, né, do cálice preparado sem mistura. Quer dizer, esse vai receber a fase da condenação dessa grande Babilônia. Então, o chamado, principalmente, é para conduzir as nações ao arrependimento. Esse é o chamado que nós estamos ouvindo nesse momento. Por quê? Porque exatamente a igreja já foi despertada. Alguns precisam ainda do povo de Deus sair de lá, ouvir a voz do noivo. Mas se essas pessoas já cultivaram azeite, elas vão ouvir. E aí entra o ponto, que já foi tratado aqui por muito tempo, a respeito da apostasia. Porque, infelizmente, essa igreja apóstata, que já foi apresentada aqui, foi apresentada pelo pastor Pedro aqui, Olá, Olibá, apóstata, ela conhece a palavra de Deus ou não conhece? Conhece. Ela sabe dos tempos ou não sabe? Sabe. Mas ela está tão entrelaçada com esse sistema que ela já não consegue ouvir a voz do noivo. E o capítulo vai continuar dizendo, no capítulo 18, que lá neste lugar não mais se ouvirá a voz do noivo. Se diz que lá não mais se ouvirá a voz do noivo, é porque se ouvia. Com engano, com erros, mas se ouvia. Ainda tinha quem tocasse a buzina, né? Ainda tinha quem tocasse trombeta e avisasse. Mas por causa da apostasia, essas pessoas não conseguem discernir a verdade. E, infelizmente, a gente pode dizer aqui que muitos não irão despertar. Vou lembrar, né, Wagner, que a questão de sai dela, povo meu, é muito fácil a gente falar isso quando a gente foi despertado, né? Sim. Quando o Espírito do Senhor nos revelou, né? Agora, cabe a nós termos um pouco, né, de empatia e compaixão com os nossos irmãos em Cristo, que são virgens prudentes e que têm azeite, né, que estão lá do outro lado, que temem ao Senhor, que amam ao Senhor, ficar chamando os caras de prostituta, que entendeu que bate, né, tá igual o cara ali, tudo prostituta, que adora 3 deuses, que não sei o quê. Peraí, pô, quer dizer que quando eu era de uma denominação que queria morar no céu, eu era uma prostituta, pô? Eu tinha o espírito do anticristo em mim? Não, eu amava o Senhor. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência com os nossos irmãos. Por quê? Porque o caso de muitas pessoas é o caso das 7 igrejas do Apocalipse. Tem pecado, tem erro, né? Tem falhas, mas é a igreja do Senhor e é um candeeiro que está diante do Senhor. E no momento certo, a trombeta será tocada para todos ouvirem. Exatamente. E aí não haverá desculpa. Hoje, a nossa voz não chega a todas as igrejas. Pô. A nossa voz não chega a todo mundo. A gente chega para alguns. Muitos despertam. A maioria desperta. Mas a nossa voz ainda é pequena. Agora, se imagina quando todos ouvirem e outros pregando o que nós ensinamos. Quando eles ouvirem, aí pode haver uma cobrança, porque Deus dá por inocente o tempo da ignorância. É bom a gente frisar isso, porque tem pessoas que, uma vez que foi desperta, já vem querer dar uma de João Batista nos outros. Só que uma vez ele esteve lá também. O Senhor usou de misericórdia e o chamou e iluminou. Né? Mas não iluminou para ficar batendo, iluminou para amar e para ensinar. Olha só, a gente leu o Apocalipse 18, né? Só que o Apocalipse 17 vem falando da Grande Babilônia, e o Apocalipse 18 vai dando mais detalhes do seu fim. Só que o Apocalipse 17 é interessantíssimo, porque você vai ver dois momentos diferentes para a mesma Grande Babilônia. E isso não pode acontecer naquela mesma hora. E vocês lendo o texto, vocês vão já discernir na hora.
que se trata da metade da última semana e do final da última semana na vinda do Senhor Jesus. Olha o texto aí, ó. Eu vou ler Apocalipse 17, de 3 a 6. A Grande Babilônia do 7º Império. Lembra que a Grande Babilônia está sobre uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. E que dessa cabeça dessa 7ª cabeça e 10 chifres sai um chifre pequeno, que vira o 8º rei. Mas tá na 7ª cabeça. Procede dela. Entende? Não tem a 8ª cabeça da besta. A 7ª cabeça é onde está o 8º rei. E ele reina da 7ª cabeça, mas é o 8º rei. Presta atenção, porque essa Grande Babilônia, ela interagiu com todos os reis da terra, com todas as cabeças da besta, e agora você vai ver que o 7º Império, que tem 10 chifres, juntamente com o pequeno, que vai sair no meio dos 10, vão acabar com a Grande Babilônia, vão derrubar ela de cima da besta. Apocalipse 17, 3 a 6. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata. Aqui você já começa a ver roupa de sacerdote romano, roupa de sacerdote da lei. Você começa a ver um sincretismo aqui religioso. Olha que o falso profeta nem ainda está aí na história, hein? Mas isso já vinha com ela. Já vinha com ela, porque ela seduziu em todos os âmbitos os reis da terra. Politicamente, economicamente, com a tecnologia e também religiosamente. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, uma prostituta rica, soberba, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, o mistério da iniquidade. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Pausa. Aonde Jerusalém é a mãe das abominações da terra? Jerusalém nem existia quando Babel existia. Não tinha Jerusalém. Existia a posição geográfica, mas não tinha um nome. Quem é a mãe das abominações da terra? Babel. De lá saiu toda a imundícia. Toda a imundícia saiu de lá. Então, como é que Jerusalém é a grande Babilônia e mãe de todas as meretrizes da terra? Porque se Jerusalém é Olibá e é filha. E tem um outro agravante aí, Pedro, que não pode esquecer. Babilônia não será nunca mais habitada, ao passo que Jerusalém será restaurada. Exatamente. O irmão Wagner falou isso. Exatamente. E não tem só isso, não, irmãozinho. No próprio Apocalipse 17, tem outro petardo na cabeça de quem acha que Jerusalém é a grande Babilônia, que você vai ver que não faz. O texto é tão claro que acho que até um cego volta a ver. De tão claro que o texto é, que não é a grande Babilônia, não é Jerusalém. O próprio texto diz que não é. Mas vamos continuar. Só aqui já cai por terra Jerusalém. Na sua fronte está escrito um nome, mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quanto a vi, admirei-me com grande espanto. Essa mulher, ela, através das imundícias dela, matou martirizou um monte de gente, inclusive o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando ele morreu, a grande Babilônia estava sentada sobre a besta que só tinha 6 cabeças. Ainda, não tinha a 7ª. Estava se formando, né? Aí você vai lá e você vai ver uma besta lá, aquela besta de Daniel lá, né? Que é na coxa, né? Na coxa de Daniel, de Nabucodonosor, da estátua. Roma. Esse império se embriagou tanto com o sangue do Senhor Jesus, né? Quanto por intermédio de Roma, os judeus, né, mataram o Senhor Jesus, né, os fariseus da época lá, o pessoal do sul, e todos os santos da igreja primitiva também. Todos não, a grande parte dos santos da igreja primitiva também. Ou ela não se embriagou com o sangue dos santos que testemunharam sobre os testemunhos de Jesus? Sim, fez isso. Aí olha só que interessante, agora para você ver que não é que isso aqui é o meio da última semana de Daniel, a metade da semana. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino.
mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Está indo lá para o final. Pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Bacana. Até aqui ainda a gente só está botando os pingos nos is. Está dizendo o tempo em que o rei, o chifre pequeno e os 10 chifres juntos vão governar, né? E aí depois está dizendo que eles vão pelejar contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Beleza. Os chamados eleitos que estiverem com ele, junto com o cordeiro, vão vencê-la. Aí, olha só que tem estes um só pensamento. E oferecem, os 10 têm um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Agora, você vê aí que eles os 10 chifres estão passando o poder para a besta, para o chifre pequeno, para o oitavo rei. Aí vamos continuar. Falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões de nações e línguas. Os 10 chifres que viste, agora Deus está mostrando cada personagem, colocando cada um no seu lugar, para a gente entender a régua do tempo. Falou-me ainda, as águas que viste, as águas da onde a meretriz estava sentada em muitas águas, que foi dito lá em cima, são povos, multidões de nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque eles vão fazer isso. Vão rasgar a cara dela. Lembra que o Olá e o Olibá são cortadas, arrancado o nariz e depois elas são queimadas no fogo? Olha aí, é a mesma coisa. Porque seu coração... E quem fez isso? O próprio Deus incutiu no coração dos 10 reis e da besta que fossem contra a meretriz. Você não viu isso em Olá e Olibá? Deus falando que ia fazer isso? Você não viu isso lá em Olá e Olibá, escrito nos textos de Ezequiel? Deus falando que ia fazer isso, ia colocar os amantes com que elas se prostituíram para irem atrás dela, descobrirem a vergonha dela e arrebentarem com ela? Pois bem, Deus está fazendo aqui de novo. Está mostrando em Apocalipse 17 o cumprimento daquilo que estava lá em Ezequiel. Olha aí, ó. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta... Aí agora... Porque deem à besta o reino que possuem até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Isso aqui é onde, irmão? Na metade da última semana. Os reis passam o poder para o anticristo, eles juntos tiram a mulher de cima da besta, arrebentam ela, queimam ela e subjugam ela. E o que ele vai fazer com ela? Vai botar a marca nela. A marca do seu império, do seu domínio sobre o sistema. Esses homens, essas famílias, esse legado que sempre interagiu com a besta, mas sobre a besta, agora vai interagir com a besta, debaixo da besta e marcado por ela. Tá entendendo? Olha aqui, ó. Olha como ela era na esquerda e olha como ela vai ficar na direita. É isso que vai acontecer. Ela cai do cavalo. Ela cai de cima da besta e a besta trucida ela. E não tem para onde correr. Isso aí é na metade da última semana. Porque o oitavo império, irmãos, ele vai vigorar sobre a religião, sobre a tecnologia, sobre a geopolítica, sobre tudo e sobre todos os reis da Terra. Aí vai se cumprir o que a ONU quer. Organização das Nações Unidas. Agora vai se cumprir por um pouco tempo. Por 1 hora, mas vai se cumprir. Você está entendendo para onde está culminando o destino da humanidade? Para metade da última semana e para os 3 últimos anos finais, que é essa última hora que vai faltar. Quando os 10 e ele, o anticristo, na mão dele o poder, vão governar o restante da humanidade lá, com a grande Babilônia debaixo dele. Aí você vê ó, que a grande Babilônia, do oitavo império, tem um outro final. Porque se aquele final ali fosse, que a gente acabou de ler, fosse o final derradeiro dela, Deus não desceria na terra, através do seu filho e da igreja, para apedrejar a prostituta de novo. Porque se ela já tinha acabado com ela lá, para que ele vai apedrejar ela de novo, se ela já acabou?
Tu tá vendo que são dois cumprimentos? Assim como a de Babel caiu, se reergueu, essa veio se reerguendo, a de Babel se reergueu até a metade da última semana, caiu de novo. Aí, só que ela caiu sem deixar de existir. Ela veio caindo uma outra roupa, né? Exatamente. Só que agora, a roupagem dela agora tem 666. Tem a marca. Eles vão pegar o sistema e vão usar do sistema do jeito que eles querem. Exatamente. É isso aí. O Apocalipse 18 é o resumo do Apocalipse 16 e do Apocalipse 17. O 18 e o 19 vem dando um panorama geral do 16 e do 17. Você pode ver. Você vai ler, você vai entender. Olha aí. Você pode ler, Igor. Você está conseguindo ler? Por cima do meu olho aqui, meu olho queima. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. Olha aí. E saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. E caíram as cidades das nações. Peraí. Lê de novo, Igor. Eu quero que você lê de novo. Lê de novo. E a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. E agora? E lembrou-se Deus da grande Babilônia. Para. É Jerusalém? Não tem como. Olha o que ele está falando. Caíram as cidades das nações. Das nações. Jerusalém é a cidade das nações? Desde quando? E aí, quando ele tremeu, dividiu a terra em 3 partes, ele se lembra da grande Babilônia. Lembrou dela que matou os santos, lembrou dela que fez um monte de coisa, de atrocidade, que enganou um sistema maquiavélico que montou toda a estrutura do mistério da iniquidade. Deus se lembrou. E agora chegou a minha vez de exercer o meu juízo. Eu mesmo, sem gente intermediando, sem o diabo, sem o anticristo, sem ninguém. Agora sou eu. Vou dar nela e vou dar neles, que fazem parte dela. Por isso que a pedra, quando atinge os pés da estátua, ela é cortada sem auxílio de mãos humanas. Exatamente. E essa pedra a gente vê caindo lá na Saraivada. É isso aí. É isso aí. São 2 desfechos, pô. Vai lá. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, aproximadamente 45 quilos, né, cada um. Isso. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. É isso aí. E aí, ó, o final de uma prostituta, de uma prostituta é sempre esse aí, o que está na lei, ó. Deuteronômio 17, 5, 7. Então, levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas e os apedrejarás, até que morram, por depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Aí, as 2 casas de Israel, mais Jesus, 3 testemunhas. Será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ela, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarão o mal do meio de ti. Olha aí, agora ela está sendo eliminada. Antes ela não foi eliminada, mas agora, com a pedrada, ela é eliminada. O que elimina a prostituta é a pedrada, saindo da mão de 2 ou 3 testemunhas. Aí o mal é aniquilado. Olha aí como é que ela morre. E o detalhezinho é, olha a mão esquerda dela lá, ó. Era para ser na mão direita, mas não tinha como marcar na mão direita, a gente botou na mão esquerda ali o 666. Botaram no braço. No braço ali, ó. É a prostituta tomando pedrada, mas marcada pela besta. É o outro final. É outro desfecho. Mas na mãozinha dela tá lá a marca do sistema, qual ela agora é... Ela foi dominada pelo sistema da besta. Aí você vê, ó, um final e o outro final. Final da Grande Babilônia do 7º Império, metade da última semana. Final da Grande Babilônia do 8º Império, final da última semana. Você vê que a Babilônia, para recapitular aqui, é um sistema religioso, tecnológico, ideológico, comercial, que hoje impera no mundo, que hoje domina o mundo, que hoje está nas redes, na política. Ela está como uma hidra, em tudo quanto é lugar. Vai chegar um momento, na metade da semana, movida pelo espírito do anticristo, pelo próprio anticristo, vai pegar esse sistema, todas as riquezas, a mercadoria, tudo que dela está, vai derrubar esse sistema
e vai usar esse sistema contra a igreja, usando da ideologia nova do anticristo. Chega no final, na volta de Jesus, Deus pega essa mesma prostituta, que agora está com um outro viés ideológico, e vai eliminar ela de vez. Isaías 47 fala muito claramente aqui acerca da mãe. Aqui diz assim, ó, bem rapidamente aqui, ó. Fala aqui, ó, porque nunca mais será chamada senhora de reinos. Isaías 47, 5. Aí disseste, eu serei senhora para sempre. Até agora não te importaste com estas coisas, nem te lembraste do fim delas. E aí, ó, você diz em seu coração, eu sou, fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei perda de filhos, por causa da multidão das tuas feitiçarias, que o Wagner mencionou, né? Da grande... Esse texto que eu falei, que era grande de ler. Isso. Esse aí. Da grande abundância dos teus muitos encantamentos. Aí o verso 10 aqui, ó. Você disseste na tua maldade, ninguém pode me ver. Por quê? Porque a função da mãe é agir nas escondidas, nas sombras. Eu sou, fora de mim não há outra. E aí fala aqui, ó, deixaste estar com os teus encantamentos, com a multidão das tuas feitiçarias, em que trabalhaste desde a mocidade, ou seja, desde lá de trás, a ver se podes tirar proveito, ou se porventura podes te fortalecer. Eis que serão como pragana, o fogo os consumirá. Aí, não poderá salvar a sua vida do poder das chamas. Não haverá brasas para se esquentar, nem fogo para se assentar junto dela. Então aqui está muito importante essa passagem, né? Que fala que ela atua às escondidas e no momento que ela passa a ser revelada, ela deixa de ter importância e aí o anticristo toma as rédeas dela na metade da última semana. E queima ela, que nem a gente falou. Que nem está profetizado para Olá e Olibá, que ia acabar com ela no fogo. Entende? Uma coisa interessante que eu acho fantástico, cara, é o Rei do Norte. Né? O Rei do Norte. Toda essa questão do anticristo vir do norte, isso aí é um desígnio do coração de Satanás. E lá em Isaías 14, quando ele cai e é lançado para baixo, lá para o abismo, está escrito assim, ó, em Isaías 14. Como caíste do céu, a partir do verso 12, como caíste do céu a estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte. Ou seja, o trono de Satanás está na Turquia, no norte, aonde ele sempre quis estar. Né? E geograficamente, mostrando para Deus que ele viria do norte, já que ele não pôde subir até o céu e passar de Deus, porque Deus precipitou ele mostrou na obra de Deus que ele viria do norte, das regiões mais altas. Uma mensagem que ele está dando para Deus. E Deus está em Isaías 14 falando para ele, tu veio do norte, mas eu vou te jogar para o mais profundo abismo geograficamente também, o lugar mais fundo da terra, eu vou te selar lá por 1000 anos. Mas você vê que está no coração dele vindo do norte. Né? Sempre foi vir do norte, do Império do Norte, da Assíria, do Iraque, de Nínive, da Turquia, de todo o império ao norte de Israel, onde Deus estabeleceu o seu reino, vai estabelecer o seu reino, e era plano de Deus estabelecer o seu reino, ele estabeleceu o dele superior ao norte. Entendeu? E Deus vai desbancar ele. Eu vou só mostrar um mapa aqui bem rapidamente, porque a minha bateria está acabando aqui do celular. Só para a gente ver, ó. Aqui é esse mapa, tá vendo aí, ó? Isso aí é o mapa do islamismo hoje, onde tem 10% de pessoas islâmicas na Europa. Olha aqui, praticamente tomou, né? A Europa aqui, ó. Olha como é que tá a Europa. Antigamente era só onde está vermelho, mais escuro, né? Então você veja que como é que está crescendo, onde tem 30%, né, de islâmico. Está aqui no vermelho de mais claro para mais escuro, né? E onde tem 60% está muito mais avermelhado, e com essa cor de sangue aqui, 100%. Israel, coitado, nem aparece aqui no mapa, tadinho. Né? Mas você vê que o Islã está tomando, a Europa praticamente está com 10% ali, e é como um rapaz colocou aqui, daqui a 20 anos, que é 20 anos, né? Com certeza isso vai estar na casa dos 60%. Fechou. E o versículo 9 de Apocalipse 18, ele diz assim, né? Que chorarão e se lamentarão sobre ela
os reis da terra. Por que está dizendo os reis da terra se é um reino só? Né? Então se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram na sua luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Então, assim, irmãos, ela está condenada, tá? É um sistema condenado, mas infelizmente, muitos irmãos queridos nossos estão entrelaçados nessa Babilônia. E quando a gente fala assim, a gente está dizendo de um sistema que está na mídia, está na internet, está no trabalho, está na escola, entrando dentro das escolas também. É um sistema que já está armado, entende? Então, assim, ó, quando surgir, a gente já falou sobre isso há muito tempo, quando surgiu o anticristo, não vai ser de uma hora para outra. O que já está acontecendo para que ele surja é esse sistema babilônico trabalhando. Já está trabalhando. É um sistema multifacetado, cara. Tem várias facetas. Preparei ciladas e armadilhas para ti, ó Babilônia, antes mesmo de você perceber. Verso 25. O Senhor abriu o seu arsenal e trouxe para fora as armas da sua ira. E outra tradução aqui, abriu o seu tesouro, preparando para a grande ira. Vinde contra ela, dos confins da terra, abri os meus celeiros. Conectando aqui. É Jeremias o quê? Jeremias 50, verso 24, 25, 26. E aí, conectando, o Senhor abrindo os tesouros, o arsenal, que trouxe para fora as armas para a sua ira. Conectando aqui com o que o pastor Pedro compartilhou conosco aí, de Jó. Jó 38, 22, no qual o Senhor questionava Jó, né? Onde você estava, Jó, quando eu fiz todas essas coisas, coloquei os limites da terra, do céu, as extremidades, e onde você estava, Jó, quando eu preparei, está no verso 22 aqui, ó, aos tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, ou seja, já está tudo preparado pelo Senhor para aquele grande dia, no qual, por isso que a sétima taça, ela acontece depois da sétima trombeta. Porque na sétima trombeta, o Senhor chama as suas duas testemunhas, os seus santos, os servos, os vencedores, para cada um tomar a sua pedra devida que o Senhor preparou naquele dia, na sétima taça. Aí vai se cumprir o que o pastor Pedro leu aqui na lei. 2 ou 3 testemunhas lançando suas pedras contra a grande Babilônia, né? Então, isso é lindo demais. Algo que o Senhor planejou aí, desde a fundação do mundo, arquitetado pelo Senhor. E o Senhor tem uma missão para os últimos dias, para o hoje e até os últimos dias, de revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E eu quero participar disso, irmãos. Quero participar. Amém. Amém. Quero agradecer a presença de todos. E desde já eu estou muito ansioso, porque no próximo episódio aí, nós vamos ter o Wagner Nunes. Ele vai voltar com sede, com fome. Vamos dar muita oportunidade para ele falar também. E fica aí o convite aos pastores. E com certeza o Senhor vai mostrar para nós acréscimos. E até aquele dia, com certeza, nós vamos ter muito ainda para proclamar a mensagem aos 4 cantos, esse evangelho genuíno do reino, que o Senhor está restaurando, está avançando aqui pelo Brasil e vai alcançar os confins da terra. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a todos e até a próxima. Shalom.